Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto. Empresário respeitado no setor, presidiu a Associação Empresarial de Criciúma nos últimos anos, onde promoveu verdadeira revolução no relacionamento entre a associação e a sociedade. Deixou oficialmente a presidência da entidade no último mês de janeiro, mas nessa semana uma cerimônia marcou este fim. Empresário César Smielewski, direto ao ponto, qual é o principal entrave para o desenvolvimento de Criciúma? Olha, eu acho que a resposta, Nicolau, é um pouco mais complexa do que a gente espera. Porque, veja bem, no passado dizia-se que Criciúma não se desenvolvia por alguns problemas estruturais. A exemplo, a duplicação da BR-101, um aeroporto regional que atendesse de fato, a famosa ponte de Laguna, não é verdade? O anel viário, hoje temos a via rápida. Então, veja bem, do ponto de vista estrutural, nós estamos praticamente atendidos, eu diria que em todos os pontos. E o crescimento não está vindo, essa é a grande verdade. Se analisarmos friamente, o crescimento não está vindo. Né? Alguém pode dizer, pô, o Sérgio está meio negativo. Não, eu não estou negativo, a gente tem que falar do problema para procurarmos achar uma solução. O que, a minha opinião, e eu tenho lido bastante e observado bastante, o que eu estou achando é que nós devemos implementar a nossa matriz socioeconômica. A nossa matriz socioeconômica de cerâmica, carvão, até agora, daqui a uns dias tende a desaparecer, a indústria química, a de descartáveis, nada contra. Essa matriz socioeconômica ela deve permanecer, mas ela deve ser implementada por outras atividades econômicas com forte base tecnológica. Essa é a grande verdade. Nós produzimos hoje muitos descartáveis, metal mecânico, mas são produtos chamados de commodity. São produtos que você fabrica em larga escala e o preço, o lucro, vamos falar um português bem claro, o lucro por peça, ele é muito pequeno. Tá? Não significa o fato de você ter uma máquina moderna, você enfia matéria-prima nela e ela cospe produto na outra ponta. Você não está agregando tecnologia nenhuma no produto. Então, o que acontece? Nós produzimos um volume relativamente grande, mas a um preço, a um ganho muito baixo. O que nós temos que fazer, na verdade, é começar a trabalhar a nossa cidade, a nossa região, para que se crie e que venham para cá indústrias com forte base tecnológica. Nós estamos chegando aí com os carros elétricos, por exemplo. Não tem ninguém pensando em bateria na nossa região, em pesquisa de bateria. Não é verdade? Outra coisa, nós temos o setor cerâmico. O setor cerâmico, tá? Graças a Deus, a gente tem o setor cerâmico há muitos anos, mas veja bem, ele não perdeu até hoje a sua maneira de agir. Tá? Desde que foi criado há 50, 60, 70 anos atrás, a nossa cerâmica foi para revestimento. E ela continua sendo para revestimento até hoje, apesar de estar linda. Mas a função é a mesma, é revestimento. Poderíamos trabalhar a questão, por exemplo, de peças voltadas ao setor automobilístico. Por que não fazer bloco de cerâmica? Né? Cabeçote e válvulas de cerâmica. Cerâmica é um produto leve, duríssimo, tá? E aceita altíssimas temperaturas com um grau de dilatação muito pequeno. Então, nós temos condições no setor cerâmico de pesquisar outras áreas fora também do revestimento. Isso é pesquisa, isso é inovação. Vamos falar do metal mecânico, por exemplo. Por que não vamos trabalhar aqui com peças de titânio? Você continua na área, porém oferecendo um produto de alto valor agregado, né? Para isso, o Centro de Inovação é essencial para trabalhar essa questão de pesquisa e desenvolvimento. O Centro de Inovação do Governo do Estado, que até hoje não veio para cá. Seria importante? Como que a gente pode trabalhar para vir logo esse Centro de Inovação? Olha, a briga do Centro de Inovação é desde a época que eu fui presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Foi aquela vez que nós abraçamos. Até hoje, existe só a maquete lá na SIC. E absolutamente mais nada. A Unesc cedeu um terreno, um belo terreno. Levamos 2 anos para passar para o patrimônio do Estado. Está no patrimônio do Estado. E a última informação que eu tenho é de que pretende levar esse centro de inovação próximo à BR-101. Quer dizer, eu acho que está na hora de botar um ponto final nesse negócio. Ou sai ou não sai, eu acho que a gente tem que, de fato, principalmente a classe política, tem que decidir. Ou sai ou não sai, porque nós estamos brigando por essa inovação já tem muitos anos.
Aquela tradicional rixa regional que existia entre Tubarão, Criciúma e Araranguá, isso terminou? Eu creio que diminuiu, porque pelo menos da nossa parte, da Associação Empresarial, que participou ativamente da construção e do acompanhamento do hospital, do aeroporto regional de Jaguaruna, tá? Inclusive, a criação daquele aeroporto veio de um ex-presidente da nossa Associação Empresarial, do Alvin Freitas, na verdade. Da nossa parte, nunca houve rixa alguma, muito pelo contrário. A nossa tendência sempre foi de reforçar a união entre as associações empresariais do Sul. A ideia de região metropolitana que a SIC abraça tão fortemente, que deve ser uma das principais bandeiras do novo presidente da SIC, Moacir D'Agostin. A região metropolitana ajudaria a região a trabalhar o desenvolvimento não tão local, municipal, mas o regional que você estava comentando antes, né? Exatamente, e aí tem uma série de benefícios que eu já citei no passado recente. A questão, por exemplo, de uma grande licitação para a coleta de lixo. Uma empresa só faz a coleta de lixo para inúmeros municípios, tá? Obviamente o preço por tonelada transportada vai ser menor, a eficiência vai ser maior, como o faturamento dessa empresa vai ser maior, ela vai tratar aquele serviço com muito carinho. A questão da interligação dos ônibus intermunicipais, a facilidade de financiamento para os municípios que pertencem a uma região metropolitana. Existem entidades financeiras que só fazem financiamento para as cidades que pertencem a uma região metropolitana. Agora, tem aí um ingrediente político muito forte, que, aliás, eu acho que é o maior ingrediente político, o maior ingrediente, ou talvez a maior oposição, seja exatamente a questão política. Como tratar isso no nível político? Agora, que seria, sim, altamente favorável à Criciúma e toda a região, eu não tenho a menor dúvida. Você comentou a questão política, a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro do ano passado. Como fazer com que o empresário não seja o vilão da história com a reforma trabalhista e com todas essas mudanças que estão acontecendo? Olha, eu acho que o empresário nunca foi o vilão de nada, essa é a grande verdade. Tá certo? O que acontece faz 30 anos que um determinado partido político está incutindo na população algumas coisas de que o empresário é o explorador da mão de obra, né? De fato, como em qualquer área de atuação, a gente também, às vezes, se depara com um empresário não muito sério. Como se depara com um médico, um engenheiro, um borracheiro, com qualquer um, né? Agora, a solução de um país passa pelo fortalecimento das empresas. São as empresas que geram emprego, que geram impostos, que geram produtos e serviços. Quanto mais forte for o mundo empresarial, mais forte será o país. O Estado está muito inchado? Bastante, bastante. Se o Estado, vou me referir aqui à União, a minha opinião, privatiza geral. Privatiza Banco do Brasil, privatiza Petrobras, Caixa Econômica Federal, privatiza tudo. Governo, de uma maneira geral, a classe política, não foi feita para gerir alguma coisa. Foi feita para fazer política. Tá? Quando eu digo isso, eu não estou negando a política. A política, ela tem que existir. Um país sem política é uma ditadura. Tá certo? Então, o que eu estou falando é que a gente precisa da política e da boa política. Agora, fazer gestão, aí é no mundo empresarial. Voltamos no próximo bloco com o empresário César Zmielewski. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net
Voltamos com o Direto ao Ponto, hoje recebendo o ex-presidente da ASIC, César Zmielewski. Presidente, a reitora Luciane Sereta esteve aqui no Direto ao Ponto e falou que a Unesc quer ser protagonista no desenvolvimento regional. Como as universidades, a Unesc, a SATIC, a Exucre, a Unisul, podem ser protagonistas nesse desenvolvimento? Olha, Nicolas, eu acho uma pergunta bastante interessante e talvez até base da solução para a nossa região, tá? Eu estava falando antes, por exemplo, que o setor cerâmico, além de trabalhar a questão do revestimento, sempre trabalhou, poderia trabalhar também peças automobilísticas e atuar em outras áreas, na verdade. Uma coisa que está muito em voga hoje no mundo é um negócio chamado fibra de carbono. A fibra de carbono é um material levíssimo e tem a mesma dureza ou maior que o aço. E fibra de carbono é feita de carbono, tá certo? E onde é que a gente encontra carbono? Carvão. Então, a gente pode utilizar o carvão para queimar em termoelétrica, tá? Obviamente levando em consideração o meio ambiente, a extração, o cuidado da extração, tudo isso. Mas também a gente pode utilizar o carvão para outras coisas. Então, fibra de carbono, tá? Que tem um altíssimo valor agregado. Agora, exige pesquisa, tá? E onde é que entram as nossas faculdades de estudo? Exatamente nesse ponto. Primeiro, entra na pesquisa e segundo, entra na mudança da grade curricular. Nada contra, absolutamente nada contra cursos de pedagogia, filosofia, geografia e história. Mas não vai ser isso que vai alavancar a economia da nossa região. A economia da nossa região vai ser alavancada por produtos e serviços que tenham forte base tecnológica. Para isso, você precisa ter profissionais. Para ter profissionais, você precisa ter alunos que façam cursos com base tecnológica. E aí entram as faculdades. Então, acho que as faculdades devem olhar mais para frente, 20 anos para frente, e começar agora a mexer a sua base curricular, tá? Olhando sempre cursos técnicos e cursos com forte base tecnológica. Acho que a solução econômica da nossa região passa por essa mudança de visão, tanto nas faculdades, assim como na cabeça do nosso empresário. É uma ideia geral, então, de poder público, de sociedade e da esfera privada atuando junto, essa tríade, essa tríplice hélice atuando junto. Exatamente, você usou o termo correto, é a tal da tríplice hélice, na verdade, são as escolas, o mundo empresarial e a área governamental. Tá? Então, o mundo está mudando, esse é o X da questão. A matriz econômica que nos trouxe hoje até aqui, ela não nos leva mais para frente. Nós precisamos implementá-la. E implementá-la é isso, é desenvolver, é fornecer produtos e serviços com forte base tecnológica. E a base disso tudo são as nossas faculdades que precisam mudar a grade curricular. Nós eu fico assim muito contente ao ouvir isso da reitora Lu, né? Sei também, por exemplo, que a SATIC está trabalhando muito forte na troca da sua grade curricular, exatamente mirando isso que eu estou falando, né? Graças ao presidente Zancan e ao professor Carlos Ferreira, são dois obstinados por tecnologia, e acho que outras faculdades deverão seguir o caminho dessas duas, tanto da SATIC quanto da vontade da reitora Lu. A gente conversava sobre força política no primeiro bloco, no intervalo a gente comentava aqui também sobre a força política da região. E a ASIC teve duas ações muito interessantes, encabeçou duas ações durante seu mandato, que foi o Observatório Social aqui de Criciúma e o FORCRI, o Fórum das Entidades de Criciúma. São as duas principais realizações do seu mandato frente à ASIC? Envolver a classe política, trazer os políticos para a ASIC, cobrar deles ações? Olha, a impressão que eu tenho que tanto o presidente, na época assim como a nossa diretoria e alguns colaboradores internos da SIC, formamos um grupo muito bacana, tá? Então a gente atuou fortemente na classe política, você acabou de falar, dentro do mundo político, né? A questão do aeroporto regional, brigamos muito, por exemplo, pelo porto de Imbituba. A gente sabe que aquilo é um porto, assim, eu diria, adormecido com relação aos seus concorrentes do norte do estado, mas nós trabalhamos a questão, muito a parte social, porque o empresário, via de regra, sempre era visto como explorador, quando na verdade ele também é vítima de um sistema deturpado
do país, tá certo? Mas, via de regra, ele era visto como um explorador. Então, nós procuramos trabalhar o lado social da nossa entidade. Então, criamos algumas entidades, como você bem falou, que é o Observatório Social. Eu fico muito feliz que várias cidades da região estão criando também. Criamos o FORCRI, que tem cidades criando também uma entidade parecida. Mas nós criamos um negócio muito bacana, que foi o Prêmio ASIC de Matemática, tá certo? Que esse ano vamos aí entre 17 e 18 mil alunos. Criamos também a Expo Mais, que é aquele ciclo de palestras, juntando todas as faculdades da nossa região, cujo objetivo, um dos objetivos principais, era justamente conscientizar os reitores e diretores da troca da grade curricular, conforme eu falei antes, tá? Cuidamos muito, por exemplo, da questão da educação, tá? Nos preocupa, a nossa região tem um problema seríssimo de suicídio. Foi criado um grupo muito forte chamado Abrace Uma Vida. Tá? Trabalhamos essa questão de maneira muito forte. Na primeira reunião eu disse assim, pessoal, se nós salvarmos uma vida, nós já atingimos o objetivo. E eu posso garantir, Nicolas, que esse grupo já salvou dezenas de vidas. Tá certo? Então, na minha época, tenho a impressão que o atual presidente, o Moacir, vai pelo mesmo caminho, né? Essa questão da educação, essa questão social da nossa cidade e da nossa região. O que você pretendia realizar na SIC durante o seu mandato, que não deu tempo, que o Moacir deve encaminhar agora? Duas coisas. A criação da região metropolitana, motivo de debate no primeiro bloco, e eu não consegui também o espaço do empreendedor, que é aquela entidade dentro da SIC, onde nós juntamos todas as entidades necessárias para a abertura de uma empresa na cidade, tá? Porque hoje em Criciúma nós levamos em média 90 dias para abrir uma empresa. Blumenau leva 2 dias, Jaraguá do Sul leva 1 dia. E nós pretendemos em 2 dias abrir uma empresa. Então, nós já havíamos reservado o espaço, tá? E conversado com todas as entidades envolvidas, mas não deu tempo. Comentava também com a professora Luciane Sereta, com a reitora Luciane Sereta, sobre uma possível carência política que temos na região, e o nome dela às vezes surge como candidata a prefeito. O César Zmielewski teria vontade de entrar na política, ser candidato a prefeito, a deputado? Olha, a minha tendência, eu já respondi essa pergunta esses dias, a minha tendência ela é empresarial. Eu gosto muito de pesquisa, né? E gosto muito do meio empresarial. A questão da prefeitura municipal não me fascina. Por que não? Porque a nossa empresa trabalha há 30 anos com prefeituras. Trabalhamos com quase 1000 prefeituras em todo o país. Então, não seria exatamente um desafio, não seria algo novo, que nós trabalhamos, eu trabalhei muitos anos dentro de prefeituras solucionando problemas. Tudo bem que eu atuei na área técnica, não exatamente na área política, tá? Mas a experiência deu as duas coisas. Se fosse, o meu mundo não é político. Se fosse, tá, ser deputado federal. Por quê? Porque o Brasil foi criado de tal forma que tudo acontece em Brasília. Você tem que estar presente em Brasília. Esse é o X da questão. Sem, de forma alguma, menosprezar deputado estadual, etc. Mas tudo ocorre em Brasília. Acho uma distorção do sistema político, mas é assim que funciona. Em sua posse estava presente o então vice-presidente Michel Temer, que hoje é presidente. Como você avalia esse mandato assumido pelo Michel Temer? Só para aproveitar o teu gancho, uma das brincadeiras que a gente fez com o ministro Meirelles, para ele vir na posse, foi o seguinte: veio um vice para cá e virou presidente, quem sabe um ministro veio presidente também, né? Eu acho o seguinte, eu acho que do lado econômico, ele se saiu muito bem. Primeiro, colocou uma pessoa competente, que é o ministro Meirelles, tá certo? Reconhecido internacionalmente, né? Segundo, ele deu liberdade para o ministro Meirelles trabalhar. Então, tá aí, nós estamos com uma inflação abaixo não é nem da média, abaixo do piso, tá? Estamos com um juro em 6,75, nós nunca tivemos isso, e a tendência nos próximos dias é ele baixar para 6,5%, e tem banco falando esse ano em 6% de juros. Tá? Então, de fato, ele pegou uma economia muito bagunçada e está conseguindo colocá-la nos trilhos. Mérito dele. Colocou um cara competente e deu liberdade de trabalho. No lado político, bom, aí eu acho que aí o campo fica um pouco mais turvo, mais complicado.
né? Acho que a partir do momento que ele, final de dezembro, início de janeiro, sair da presidência da República, acho que ele terá sérios problemas políticos, sérios problemas com a justiça. É essa a impressão que eu tenho. A gente vê uma retomada da economia, mas a gente ainda não acompanha as pessoas dizendo que a vida delas melhorou de verdade. Existe um certo receio, uma certa dúvida do setor empresarial em conseguir investir, em conseguir repassar para a economia de verdade? As pessoas estão segurando o seu dinheiro com medo do que pode acontecer na política esse ano, por exemplo? É difícil responder, talvez, porque, queira ou não, do ponto de vista político, o país está muito bagunçado. O Lula vai para a cadeia ou não vai para a cadeia? Se vai para a cadeia, ele é candidato ou não é candidato? Né? A gente sabe que não. Já é condenado, cai no ficha limpa, não é verdade? E não existe no país hoje, pelo menos na minha visão, uma pessoa que de fato você possa dizer, pô, esse cara aqui é sério, ele é competente. Está todo mundo envolvido na Lava Jato e numa série de outras operações. Tudo isso deixa o país meio adormecido, meio dormente assim, né? Agora, não tem nem dúvida, a economia está subindo, não na velocidade que nós gostaríamos, até porque a crise de alguns anos atrás, ela foi muito forte. Então, a retomada passa a ser lenta. Agora, eu não tenho dúvida, se de fato colocarmos em outubro desse ano, na presidência da República, alguém que olhe para frente, que insira novamente o país no mercado internacional, tá? Eu não tenho dúvida. O crescimento do país é muito forte. Entidades como a CDL, o Lions, o Rotary, a maçonaria fazem parte do FORCRI. Mas muitos ainda falam que o FORCRI é um grupo de elite. Apenas a elite da cidade está participando do FORCRI, que falta, por exemplo, a união das associações de bairros da cidade, outras entidades também. Você também vê dessa forma que essas entidades poderiam fazer parte da FORCRI? Pode. Eu fui o primeiro, eu sou um dos criadores do FORCRI e fui o primeiro presidente, né? E nós não pensamos exatamente assim. O que nós pensamos, inicialmente, é criar um pequeno grupo, porque a gente não sabia qual ia ser o resultado desse negócio. Então, você cria um grande grupo, os problemas são maiores. Quando o grupo é menor, os problemas são menores, portanto, mais fáceis de serem resolvidos. O FORCRI está aberto para qualquer organização da sociedade. União de bairros, dentre muitos outros. Ele está aberto, tá? Agora, aquelas pessoas que estão dentro da FORCRI, elas são movidas, assim, por um único objetivo, único. É o bem-estar da população da cidade de Criciúma. São pessoas do bem, inclusive estamos tendo várias reuniões, não ganham absolutamente nada, são todos voluntários. Estamos indo a Florianópolis agora, nos próximos dias, na Receita Federal, atrás de ônibus e carros para leiloar e jogar dinheiro em entidades filantrópicas, tá? São pessoas do bem, que querem o bem da cidade, e o FORCRI está aberto, sim, à chegada de outras entidades. É só nos procurar. O senhor se preparou para ser um ex-presidente? Sim. Eu vou dizer uma coisa, eu conversei antes, a gente debateu, e eu disse que há muitos anos eu trabalho com prefeitura, há 30 anos, né? Então eu acho que eu conheci, pelo menos em prefeitura, o poder por trás. Tá? Então, para mim o poder não tem glamour nenhum. Quando eu fui presidente da SIC, alguém perguntou o que você sente quando senta nessa cadeira. Eu não sinto nada, absolutamente nada, né? Porque o poder não me cativa. Já tive convites maiores aí até uns dias atrás e eu gentilmente agradeci e declinei, né? Não me cativa e eu estava pronto. Saí da SIC por uma questão estatutária. Segundo mandato, encerra e acabou. Tá? Se eu tivesse direito a um terceiro mandato, eu não exerceria. Eu acho que passou. Sangue novo. Presidente, obrigado pela sua presença. Ex-presidente agora, obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. Sucesso na sua jornada. Obrigado, Nicolas, e parabéns pelo programa. Obrigado. O ex-presidente da SIC, César Zmielewski, que participou do Direto ao Ponto. Fique agora com o quadro Política Descomplicada. Hoje, vamos conversar sobre como é representado o Poder Legislativo. Essa dúvida surgiu por conta do vídeo anterior sobre a eleição de deputados e vereadores. No Brasil, o Legislativo é representado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara tem a responsabilidade de representar diretamente a população,
projetos de leis que impactam diretamente, bem como sua divisão representa justamente a divisão populacional do Brasil. São 513 deputados. São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, tem 70 representantes. Santa Catarina conta com 16 deputados federais. Estados menores contam com o mínimo, que são 8 cadeiras. No Senado, a representação se dá de forma igualitária. Temos no Brasil 27 unidades federativas. São 26 estados e o Distrito Federal. Cada uma conta com 3 vagas no Senado Federal. Ou seja, são 81 senadores. Em Santa Catarina, os representantes são os senadores Dalírio Beber, Dário Berger e Paulo Bauer. Dalírio assumiu após a morte do então senador Luiz Henrique da Silveira. Ele era seu primeiro suplente. Os senadores têm mandato de 8 anos e os deputados mandato de 4 anos. Houve um tempo em que no Brasil alguns senadores tinham mandato vitalício. Hoje, eles podem concorrer à reeleição diversas vezes, mas o mandato é de 8 anos. Este é o Congresso Nacional. Alguns projetos precisam ser analisados pelas 2 casas conjuntamente. Quando isso acontece, os 81 senadores e os 513 deputados federais unem as 2 casas e chamam essa reunião de Congresso Nacional. Esse prédio é também chamado de Congresso Nacional e é dividido exatamente em 2. Deste lado, temos o Senado Federal, do outro, a Câmara dos Deputados. Virado para baixo, o Senado, e virado para cima, a Câmara. Em resumo, e basicamente, os deputados representam diretamente o povo brasileiro e os senadores, os estados brasileiros. Em Santa Catarina, o Legislativo é representado pela Assembleia Legislativa, formada por 40 deputados estaduais. Eles se reúnem no Palácio Barriga Verde, bem na entrada da ilha de Santa Catarina, na capital, Florianópolis. Nos municípios, o Legislativo é representado pela Câmara de Vereadores. O número mínimo de vereadores é o de 9 representantes. E o máximo varia de acordo com a população, sendo definido pelos próprios vereadores. Criciúma tem 17, Içara tem 15, Florianópolis possui 23 vereadores. Vamos descomplicar a política? Mande sua dúvida para o e-mail abaixo e nas próximas edições eu descomplico para você.